Felipe Luiz, um treinador que está no início ainda como técnico de futebol, é o seu primeiro trabalho no Flamengo, mas ele está muito próximo de fazer algo que treinadores não conseguem fazer no Flamengo há 14 anos. O último foi Luxemburgo em 2011. A saída e a chegada de novo zagueiro no Mengão, técnico Felipe Luiz e José Botto já começa a se preparar para a janela de transferências do final do ano. Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que nessa terça-feira vai folgar. O elenco rubro-negro recebeu folga, se reapresenta normalmente nessa quarta e treina quarta, quinta, sexta, sábado e domingo encara o Juventude. Mas no vídeo de agora a gente vai falar sobre Felipe Luiz, um treinador que está no início ainda como técnico de futebol, é o seu primeiro trabalho no Flamengo, mas ele está muito próximo de fazer algo que treinadores não conseguem fazer no Flamengo há 14 anos. O último foi Luxemburgo em 2011. Já a gente vai contar que história é essa. E tem também sócio-torcedor. Apuramos números do sócio-torcedor, muita gente me pergunta isso. E aí eu resolvi correr atrás durante essa data FIFA, já que não tem muito assunto para a gente explorar. Acho que chegou o momento e a gente vai trazer aqui números sócio-torcedor. Será que já bateu 100 mil? Já a gente conta para vocês. A gente vai falar também qual foi a margem de crescimento nesse número de sócios-torcedores do Flamengo, número de membros ativos. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim se tornar, o canal Vene Casagrande vai se tornando cada vez mais conhecido e podemos chegar à meta de 400 mil inscritos. Galera, é o seguinte, mais um clube do futebol carioca está no caminho de virar SAF, porque o Fluminense divulgou nas redes sociais. O presidente Mário Bittencourt recebeu na tarde desta segunda-feira, dia 8 de setembro, das mãos do sócio da Lazuli Partners e LZ Sports, Carlos de Barros, a proposta para a criação da SAF do Fluminense. O sócio responsável pela área de fusões e aquisições do BTG Pactual, Alessandro Farcu, também esteve presente. O documento será apresentado ao Conselho Deliberativo. Ou seja, o Flamengo pode se tornar o único clube grande, considerado grande, né, do futebol carioca, que não é SAF. Ah, o Vasco não é mais. Beleza, mas, entre aspas, está à venda, porque o atual presidente, Pedrinho, está buscando um comprador para a SAF do Vasco, já que a 77 Partners foi um fracasso total. Então, Flamengo, portanto, embora seja o único que não será SAF, mas na minha concepção mais organizado. Por quê? Porque resolveu tomar aquele remedinho bem amargo lá em 2013, que ninguém quer tomar agora, e aí acaba complicando a vida. Mas enfim, dito isso, galera, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu estava dando uma estudada aqui nos números de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Gente, na boa, não dá para comparar Neymar com esses dois. Inclusive, Cristiano Ronaldo me chama a atenção pelo seguinte: ele tem 942 gols, ele está a 58 gols de chegar ao milésimo. Mas isso chama a atenção? Óbvio que chama. Mas olha o número de jogos. 1.285 jogos na carreira. Gente, para um jogador chegar a essa quantidade de jogos, o cara tem que ser muito preparado, ele tem que se preparar muito, abrir mão de muita coisa na vida para poder ter esse número, para poder ter esse sucesso em qualquer que seja o esporte, no caso aqui o futebol. E depois dos 28 anos, o Cristiano Ronaldo fez mais de 500 gols. Quando a gente começa a achar que o jogador vai cair de produção, porque normalmente é assim, quando chega a 30, vai cair um pouco de produção. Gente, ele cresceu a produção dele. Ah, mas ele está na Arábia. Beleza, teve gente que foi para a Arábia e não teve nenhum sucesso. Então, tem que respeitar o Cristiano Ronaldo. E por falar em respeito, o Samuel deu uma entrevista ao Marca da Espanha, Saúl Ñíguez deu uma entrevista ao Marca da Espanha e falou sobre a semelhança do Felipe Luiz com o Simeone no estilo ali de trabalho, de liderança. Há muitas semelhanças, embora possamos diferenciar seus estilos de jogo.
mas eles são muito semelhantes em sua ambição, desejo, paixão e na maneira como comunicam essa paixão ao grupo. A verdade é que Simeone deixou sua marca em todos os jogadores que passaram pelo Atlético de Madrid. Cada um tem a sua. Inclusive, gente, o Saúl ele pensa em ser treinador também, após se aposentar, obviamente, após pendurar chuteiros. Falta muito ainda, mas ele já falou isso aí algumas vezes, que ele pensa em ser treinador. Cara, vários jogadores que passaram pelas mãos do Simeone pensam em ser treinador. Maneiro demais isso. E por falar em treinador, o Filipe Luís está muito próximo de conseguir algo que um treinador do Flamengo não consegue desde 2011. O último foi Vanderlei Luxemburgo. Sabe o que é? Começar um ano e terminar esse ano como treinador do Flamengo. Há 14 anos um treinador não consegue isso. O trabalho, o Luxemburgo na ocasião chegou em outubro de 2010 e saiu em fevereiro de 2012. 16 meses, né? E é o mais duradouro de um treinador no rubro-negro do século XXI. Segundo o GE, de lá para cá, em que o ano em que o Flamengo mais trocou de treinadores foi 2013, com 4 técnicos comandando o time em uma única temporada: Dorival, Jorginho, Mano e Jaime de Almeida. Tem a lista aqui, 2011, Vanderlei Luxemburgo; 2012, Luxemburgo, Joel Santana e Dorival Júnior; 2013, Dorival, Jorginho, Mano e Jaime; 2014, Jaime, Ney Franco e Vanderlei Luxemburgo; 2015, Vanderlei, Cristóvão Borges e Oswaldo Oliveira; 2016, Muricy e Zé Ricardo, rapaz, Muricy Ramalho; 2017, Zé Ricardo e Reinaldo Rueda. E aí, engraçado, eu comecei a cobrir o Flamengo lá no Sport Interativo no dia que o Zé Ricardo foi demitido. Eu lembro como se fosse hoje. Cara. Foi no começo de agosto, dia 4 de agosto, talvez, daquele ano de 2017. 2018, Carpegiani, Maurício Barbieri e Dorival Júnior. 2019, Abel Braga e Jorge Jesus. 2020, Jorge Jesus, Domenech e Rogério Ceni. 2021, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. 2022, Paulo Souza e Dorival. 2023, Vitor Pereira, Sampaoli e Tite. 2024, Tite e Filipe Luís. E 2025, Filipe Luís. E eu acredito que o Filipe Luís irá sim bater essa meta, digamos assim, de começar um ano e terminar esse mesmo ano. Maneiro demais. O Filipe Luís tem tudo para continuar, inclusive. E eu acho que ele tem potencial para superar a idolatria do Jorge Jesus, porque se ele ganha a Libertadores esse ano, o Brasileiro, e continua no Flamengo ano que vem, nossa senhora, ele tem potencial para superar o Jorge Jesus, na minha concepção. Para finalizar o vídeo, galera, o sócio-torcedor do Flamengo está quase registrando 100 mil membros ativos. Eu fui fazer essa apuração e descobri que são quase 100 mil, porque atualmente o Flamengo registra um pouco mais de 95 mil membros ativos no plano sócio-torcedor. Em janeiro, no começo dessa gestão e antes das mudanças efetuadas no plano sócio-torcedor por essa gestão, o número era de 70 mil, em torno de 70 mil. Então o clube entende que nesses meses aí, nesses 8 meses, teve um aumento de cerca de 30% no número de ativos no plano sócio-torcedor do Flamengo. Inclusive, Flamengo e Estudiantes da Libertadores, a tendência, a diretoria acha que não vai chegar a parte de venda para público geral, ou seja, as pessoas que não fazem parte do plano sócio-torcedor do Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação de novos zagueiros, isso porque o técnico Filipe Luís e o diretor de futebol José Boto já começam a estudar, ou já começam a amarrar as novas contratações para a janela do final do ano. E aí o que acontece é o seguinte: sobre a contratação de zagueiro, Flamengo não deve ir para o mercado desesperado para encontrar um novo zagueiro, principalmente para substituir o Cleiton. O Cleiton, que está de saída do Flamengo, ele está com final de contrato e não vai renovar. O jogador já disse que não vai renovar o contrato com o Mengão. A ideia do Flamengo é utilizar os garotos da base, aproveitar os meninos que tem aí nas categorias de base, e esses garotos, eles subindo profissional, seriam utilizados. Essa é a ideia número 1 do Flamengo
para a janela de transferência do final do ano. O que deve se intensificar agora nos próximos dias é a renovação de contrato do técnico Felipe Luiz. Há uma preocupação grande por parte do próprio Flamengo também, por parte da torcida. Por quê? O Felipe Luiz já está com o contrato dele vencendo com o Flamengo. O contrato dele é só até o final deste ano, ou seja, agora ele já pode até assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outro clube. Não acredito que ele vá fazer isso, assinar um pré-contrato nas costas, sem falar absolutamente nada. Esse pronunciamento oficial também pode ser renovação do Felipe Luiz, né? Pode ser o Felipe Luiz assinando um novo contrato.